Vamos analisar o meu segundo semestre da Faculdade de Medicina? Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Jennifer e faço Medicina na Faculdade Albert Einstein. E agora eu vou para o meu terceiro semestre, ou seja, o meu segundo ano, e eu vou analisar com vocês o meu segundo semestre. Para quem tiver interesse, já tem aqui no canal o Analisando o meu primeiro semestre de Medicina. Eu vou deixar linkado aqui na tela. Vale a pena ver, até para conferir as comparações, as diferenças entre o primeiro e segundo semestre. Então, bora lá pro vídeo. Lembrando que se você é vestibulando, eu tenho um diretório de conteúdo pré-vestibular com lista de exercícios, ilustrações, resumos, PowerPoints e muito mais que eu usei para ser aprovada no Einstein e no FRJ. E eu também tenho um planner no Notion que eu uso para me organizar todos os dias, e o link vai estar aqui também na descrição se você quer se organizar mais, quer conseguir planejar o seu dia a dia. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tanto do diretório quanto do planner. Bom, vamos lá. Eu vou começar colocando aqui na tela a minha grade de matérias do meu segundo semestre. Do primeiro para o segundo semestre, a gente teve despedidas de algumas matérias, entre elas foram psicologia médica e práticas básicas, que essa eu não tive no segundo semestre, ou seja, a minha grade horária foi um pouquinho mais enxuta. Eu comecei a ter mais horários vagos na parte da manhã, consegui aproveitar esse tempinho para estudar, para fazer esporte, então teve essas diferenças. E as matérias que continuaram viraram tananã 2. Então, por exemplo, morfologia no primeiro semestre era morfologia 1, no segundo semestre virou morfologia 2. Atenção primária à saúde era atenção primária à saúde 1 e virou atenção primária à saúde 2. Bom, antes de começar aqui o vídeo, eu vou falar algumas gírias ou abreviações que a gente usa para falar das matérias, que talvez eu fale ao longo do vídeo por força do hábito. Morfo é a nossa morfologia, APS é atenção primária à saúde e CG é a nossa células e genes. Então, eu vou falar ao longo do vídeo dessas matérias e muito mais coisas da vida pessoal, o que eu fiz de atividade extracurricular ao longo desse semestre. Então, vamos lá. Um adendo que meu nariz tá muito vermelho porque tá muito frio aqui em São Paulo hoje e eu não sei porquê, mas ele fica muito vermelho. Eu tentei passar maquiagem e não tá rolando, então talvez ao longo do vídeo ele piore. Eu tenho isso, gente, eu não sei porque fica frio, meu nariz fica assim, enfim. Vamos começar pelo tópico de matérias. A primeira matéria que vale a pena falar aqui é a nossa morfologia, que no segundo semestre, como eu falei, virou morfologia 2. E a minha morfologia na faculdade é anatomia mais histologia. Ou seja, enquanto a gente estava estudando a mesma coisa em anatomia, a gente estava vendo em histologia. Então, por exemplo, neuroanatomia. Enquanto a gente estava estudando neuroanatomia e estava vendo córtex na anatomia, a gente estava vendo córtex na microscopia, que é a histologia. Então, era um curso integrado, a gente via essas duas coisas simultaneamente. Isso, igual na morfologia 1 do primeiro semestre, a gente já tinha essa característica de ver ao mesmo tempo a macro e a micro. Eu dei o exemplo agora do córtex cerebral porque foi a nossa primeira matéria, neuroanatomia, que é tão temida entre todos os estudantes de medicina, acho que do mundo. É bem complicado, bem difícil de achar alguém que não ficou com medo de neuro. Eu tive mais ou menos uns 2 meses de neuroanatomia, talvez até um pouquinho mais. Tem faculdades que eu sei que tem um semestre inteiro de neuroanatomia, mas eu tive esse curto período de tempo. E qualquer pessoa que você perguntar vai falar que é muito nome, é muita estrutura, é mini detalhezinhos que a gente tem que identificar nas peças, que a gente tem que lembrar a função daquele mini detalhe do cérebro, e normalmente tem várias funções e elas se juntam e tem zona primária, zona secundária, e é caótico. Foi assim, o meu primeiro contato com a neuroanatomia. Eu cheguei em casa e eu comecei a chorar de medo de não dar conta, de não conseguir decorar tudo que eu precisava, porque era muita matéria e assim, o professor não tinha dó. A gente usou o livro Machado, acho que todas as faculdades usam ele, e assim, ele
falava pra gente ler as páginas antes da aula, porque lá na minha faculdade o método é TBL. Eu vou falar isso um pouquinho mais à frente do vídeo, vou falar sobre o método TBL. Então a gente tinha que ler as páginas do Machado para tentar se preparar para a aula. Mas às vezes ler o Machado era bem difícil. Enfim, no fim deu tudo certo, eu estudei muito, me dediquei muito e as minhas notas foram excelentes, então acho que valeu a pena talvez até esse medo que me incentivou, me forçou a estudar cada vez mais essa matéria e no fim até que eu gostei. Passado neuroanatomia, a gente começou a ter blocos de outras matérias, então teve esses 2 meses e pouquinho de neuroanatomia, depois a gente foi para tórax, abdômen e urogenital. Então, tórax, a gente viu coração, pulmão, pleura, e depois a gente foi para abdômen, que a gente viu intestinos, estômago, fígado, pâncreas, tudo. E depois a gente foi para urogenital, que foi o último bloco do semestre, né? Que aí é sistema urinário e reprodutor. E conforme iam passando esses blocos, a gente tinha uma prova. Neuroanatomia, como matéria, era muita coisa. A gente teve 2 provas, mas aí depois, conforme o bloco de tórax, a gente teve uma prova, o bloco de abdômen, a gente teve uma prova, e o bloco de urogenital, a gente teve também uma prova. Além dos TBLs que a gente teve ao longo do semestre, que são as provinhas, que também vou falar mais à frente do vídeo. Tem uma parte que eu separei só pra falar do método TBL e dos grupos. Tá certo? Bom, minhas considerações sobre morfologia. Nesse semestre foi muito mais densa a quantidade de conteúdo, assim, nem se compara com o primeiro semestre. E a gente viu, assim, sistema esquelético, músculos, e ali no final, cabeça e pescoço, mas eu já tinha até fechada a minha nota, a minha média, já tinha passado quando eu fui fazer a prova de cabeça e pescoço, então foi bem mais difícil pra mim, muito mais desafiador. Muito mais aulas de histologia, muito mais lâminas pra gente reconhecer. Então, conforme esse batalhão aí de órgãos iam surgindo, as lâminas de histologia iam surgindo também. E, enfim, foi muito conteúdo. E deu tudo certo e é o que importa. Nossa próxima matéria é células e genes. Que esse semestre a gente viu metabolismo mais genética. Então, a gente teve algumas aulas ali no começo do semestre para ver tudo de metabolismo e depois passamos praticamente o semestre inteiro falando de genética. Particularmente foi a minha matéria preferida, eu peguei um carinho muito especial, apesar de ser uma matéria também difícil, densa, muita coisa para decorar e os conteúdos iam se somando prova a prova. Então, por exemplo, na primeira prova de genética e metabolismo foi um pouquinho de conteúdo. E aí depois na segunda prova foram se somando, até que a terceira prova a gente tinha conteúdo do semestre inteiro, foi bem desafiador, mas foi bem legal. Também nessa matéria a gente teve um trabalho em grupo que compunha a nossa nota e no fim deu tudo certo, me apaixonei por genética. Eu até cheguei a procurar residências de médico geneticista, conversei com uma médica também. É uma matéria que eu gostei muito, eu acho que quem sabe, né? Talvez tenha uma chance, não sei. Mas de qualquer forma, eu acho que ter um conhecimento de genética, terapia gênica, hoje em dia é fundamental, com o tanto de tecnologia que vem surgindo para melhorar, para mudar a qualidade de vida de tantas pessoas, com doenças raras, com doenças genéticas. Então, é uma matéria incrível, densa, mas que vale a pena estudar e eu sei que ela vai voltar mais pra frente. Então, estou feliz. Próxima matéria é Conhecimento Médico 2, que é a chamada bioestatística, a mais temida. Essa não foi brincadeira, não. A gente tinha conhecimento médico no primeiro semestre, mas Conhecimento Médico 2 o negócio ficou sério, pelo menos pra mim. Tive que ralar bastante também. O que é bioestatística? É a matéria mais matemática do curso. Ou seja, tudo que a gente for usar num estudo, seja planejamento, a coleta de dados, a análise e a interpretação dos resultados, a gente vai usar a bioestatística. Então, para eu conseguir entender um estudo, analisar criticamente um estudo, sabe? Saber o que eu estou lendo ali, interpretar, falar, meu, isso tá certo, isso tá errado, não sei se isso vai servir pro meu paciente.
a gente precisa da bioestatística. Então, é praticamente estatística pura, só que com aquele toque de bio para a gente conseguir analisar os artigos e também escrever os nossos próprios artigos. Então, ela é fundamental. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que a gente estudou, peguei aqui o meu resumo, que eu fiz porque eu não estava entendendo nada dessa matéria. E aí eu precisei voltar aula a aula para conseguir pegar a matéria, sabe? Para conseguir conectar as coisas, então eu acabei fazendo esse resumo. Eu vou falar mais um pouco à frente sobre o meu método de estudo também. E eu só fiz resumo para essa matéria, porque o negócio estava tenso e eu voltei aula a aula, assisti os vídeos de preparação, li os textos de preparação novamente, vi as anotações dos meus amigos e fui construindo meu conhecimento, porque essa matéria pegou pra mim. Sim, fui bem, fechei com uma nota boa, só que eu tive que ralar muito pra isso. E aí, tô mostrando aqui meu resumo, então aqui a gente teve intervalo de confiança, a gente teve teste de hipóteses, teste T quadrado, teste T de student, correlação linear, e acredito que seja isso. Então, a gente, na segunda prova, a gente viu bastante teste estatístico, valor de P. Eu acho importante falar que eu me dediquei bastante nessa matéria, não só por causa da nota, mas porque o Einstein pesa muito pra gente, falando que a gente precisa ser apto para pegar um estudo, um artigo científico publicado e saber interpretá-lo. Então, para isso, precisa de conhecimento médico, precisa de bioestatística. E eu quero ser apta para isso, sabe? Eu quero realmente pegar um estudo, entender o que ele tá falando e aplicar ali pro meu paciente futuramente. Então, eu acho essa matéria muito importante. Não é muito a cara da medicina, ninguém chega lá no primeiro dia da faculdade e acha que vai ter que saber fazer cálculo. Você fala, gente, o que tá acontecendo? E aí começa a vir um monte de programa estatístico, a gente teve contato com o Jamovi, tiveram vários trabalhos ao longo do semestre também de conhecimento médico, trabalhos em grupo, que a gente tinha que pegar um banco de dados e interpretar os resultados com T estudante, teste Q quadrado, valor de P. Então, eu falava, gente, o que tá acontecendo? O que é isso? Cheguei aqui pra ver cirurgia e tô aqui, ó, mexendo no Excel. Tive que aprender a mexer no Excel, eu tive que aprender a mexer em programa estatístico, mas foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi legal, então acho importante. E vamos ver o que aguarda agora no terceiro semestre, porque conhecimento médico continua, agora a gente vai ter CM3, depois CM4, e acho que ele continua até o internato, então vai ficando mais difícil, mas tudo bem, me sinto pronta. Próxima matéria é Humanidades, centrada na bioética. Então, o nome do curso era Humanidades, mas a gente só viu praticamente bioética. Então, alguns temas que a gente viu ao longo do curso de bioética, a gente viu as escolas da bioética, a gente viu os princípios de beneficência, não maleficência, justiça distributiva, paternalismo, autonomia, a gente viu também gordofobia, racismo, auxílio de saúde segundo os gêneros. Então, no fim do curso a gente teve um seminário, que aí cada grupo, na verdade, juntaram, né, os grupos, e aí cada grupo ficou responsável por um gênero, e aí a gente apresentou no último dia de curso um seminário. Então, minhas considerações sobre humanidades, né? Também é uma matéria que foi uma surpresa para mim no começo do curso, né? Como eu falei, assim como bioestatística, a gente não espera que vai ter uma aula de humanidades no curso de medicina. Só que, conforme foram passando as aulas, eu comecei a entender o porquê dessa matéria estar no curso. Eu acho que, além de você ter o conhecimento científico de anatomia, de bioestatística, de histologia, do funcionamento das doenças, você saber uma consulta, você tem que lidar com o seu paciente e tomar decisões todos os dias, com os recursos que você tem ali,
com o paciente que tem à sua frente. Então, eu vejo humanidades como uma munição pra gente, como futuros profissionais, saber lidar com certas situações éticas. Então, eu acho muito importante, tanto para futuros médicos, como para estudantes de medicina também. Porque tem muitas pesquisas que apontam que os estudantes de medicina vão perdendo a empatia e a humanidade ao longo do curso. Você vai sendo uma pessoa mais dura, mais fechada e para de se sensibilizar com o sofrimento do próximo. Então eu vejo a matéria de humanidades tanto um caminho para evitar isso, para evitar que a gente perca a nossa empatia, que a gente perca a nossa humanidade, mas também para formar bons médicos desse lado humano, porque não adianta nada você saber tudo da ciência, você saber diagnosticar todas as doenças e você também não lidar com outras coisas que te fazem médico, que é o paciente que está ali na sua frente, são os seus recursos, é o lugar que você trabalha, é a situação que você tá naquele dia. Então, tem gente que não gosta muito, não é muito fã da matéria de humanidades. Às vezes eu ficava, por que eu tô aprendendo isso? Mas hoje, no fim do curso, eu reconheço, sim, a importância dela. Próxima matéria do curso, Atenção Primária à Saúde, também chamada de APS2. Diferentemente do primeiro semestre, a APS2 foi muito melhor. 1000 vezes melhor. Estar na aula era simplesmente uma delícia, era um show. As aulas de APS eram demais. Por quê? No primeiro semestre, a gente teve praticamente tudo de teórico. Tudo do SUS, tudo de história do SUS, leis do SUS, lei orgânica, lei de não sei o quê. Então, a gente teve que decorar muita coisa. Então, pra mim, foi Nossa, gente, foi difícil. Nossa, gente, como foi difícil. Mas nesse segundo semestre, não, foi muito mais legal. E também a PS era a matéria que a gente ia uma vez uma vez no mês nas UBSs do Einstein, que são administradas pelo Einstein. Então, nas UBSs a gente tinha um roteirinho que a gente tinha que fazer. Então, por exemplo, acompanhar consulta de gestante, acompanhar um pré-natal, ficar na sala de vacina. Então, era como se fosse um estágio, né? Era literalmente um estágio daquilo que a gente via nas aulas. E o que a gente via nas aulas? Bom, pra mim, a matéria de APS foi dividida em 2 grandes blocos. O primeiro bloco é uma coisa mais geralzona, e o segundo bloco específico para consultas da clínica médica. Então, no primeiro bloco a gente viu amamentação, a gente viu gestação, a gente viu vacina, saúde do idoso, álcool e drogas, ambientalismo, várias coisas que se mesclaram ali naquele primeiro bloco. E aí no segundo bloco, que pra mim foi demais, que foi o bloco de consultas. Que aí a gente aprendeu o SWAP, que é o registro clínico, a gente aprendeu o estilo de consultas, o método centrado na pessoa, a gente aprendeu muita coisa relacionada com o método clínico. Então, naquele momento, a gente se sentia mini médicos, mini futuros doutores ali empolgado com o que estava acontecendo nas aulas. Então foi muito legal, eu fiquei muito inspirada com essa matéria. A gente teve simulação também de consulta, que uma pessoa se voluntariava para fazer uma consulta ali com atores. Isso é bem comum também no Einstein, a gente tem bastante simulações. Então, foi bem legal. Sigo apaixonada por APS e ela vai seguir a gente até o fim do curso. Depois da atenção primária à saúde vira medicina da família no internato, então fico feliz, eu gosto bastante. Não me identifico com a área de medicina da família, mas os princípios são muito amáveis. E a última matéria, que é projeto de extensão. O que é o projeto de extensão, né? É aquele que vai substituir o nosso TCC. Então, a partir de uma turma acima da minha, sou turma 16, a partir da turma 15, a gente não tem TCC, que é aquele trabalho de conclusão de curso. A gente vai substituir ele pelo projeto de extensão, que são aulas semanais que a gente tem para elaborar um projeto, literalmente um projeto, que vai mudar a cada semestre, ou a cada ano. Esse foi o ano inteiro. Então, desde o ano passado,
O mesmo grupo do começo do semestre passado, né, do primeiro semestre, continuou para o segundo semestre para que a gente pudesse finalizar o projeto de extensão. Qual que é o objetivo desse projeto de extensão? O objetivo maior é que a gente possa extrapolar o mundo da faculdade, aquele mundinho centrado acadêmico, e fazer algo que possa ajudar alguma comunidade, algum lugar, alguém, que ajude alguém. A gente tinha que fazer algo, por isso é uma extensão universitária, que vai se estender do mundo acadêmico para algum projeto externo que ficaria ao nosso critério. E aí, como funcionou? No primeiro semestre, a gente definiu uma ONG e o que a gente queria fazer. Então, o meu grupo, a gente decidiu que queria trabalhar com a população em situação de rua e fechamos com uma ONG, fizemos entrevistas, conhecemos mais o trabalho dessa ONG. E no segundo semestre, a gente teria que montar um projeto em parceria com essa ONG. Só que tivemos um problema, porque a ONG não quis fazer nenhuma parceria com a gente, não respondia a gente, estava nem aí pra gente. Então, a gente teve que rebolar aí para achar outro projeto, para achar outra ONG, para fazer a nossa ideia se concretizar. E de início, a nossa ideia seria fazer uma roda de conversa com a população em situação de rua para a melhora da saúde mental. Mas tivemos muitos problemas em relação a isso. E por quê? A população em situação de rua, ela é muito heterogênea. E, além disso, ela se locomove muito, até como uma forma de defesa. Então, raramente, uma pessoa que está em um lugar vai continuar em outro na próxima semana ou no próximo dia. Então, seria muito difícil dar continuidade a esse projeto. E a gente queria fazer algum projeto que pudesse impactar de alguma forma a vida dessas pessoas. E se fizesse uma roda de conversa, não sei se seria tão impactante assim, se realmente iria mudar alguma coisa. Então, a gente partiu para outro plano, que seria a capacitação dos voluntários que já trabalham, já atuam com a população em situação de rua. Afinal, eles já são agentes da mudança. E a ONG que topou esse projeto com a gente foi a ONG Anjos da Leste, que é uma ONG que não trabalha só com a população em situação de rua, mas trabalha também com comunidades, com muito projeto legal, com ações emergenciais. Então, eles toparam isso com a gente e aí a gente fez uma parceria para concretizar esse projeto. E aí, como que funcionou, né? Um dia a gente separou junto com a ONG uma ação que eles já iriam ter. Então, a gente foi lá, ajudou eles a montar os kits para as ações e depois a gente fez a nossa capacitação de voluntários. O que consistiu a nossa capacitação? A gente começou falando do perfil sociodemográfico da população em situação de rua. Então, a gente visou quebrar alguns estigmas que talvez as pessoas poderiam ter sobre eles. Por exemplo, muito mais da metade da população em situação de rua sabe ler e escrever. Então, acho que cerca de 78%. Depois a gente falou também dos principais problemas de saúde. A gente listou, assim, vários problemas que podem acometer essa população, como problemas nos pés, infestações, uso de álcool e drogas. Então, a gente falou também da redução de danos. A gente falou das formas de realizar uma aproximação respeitosa com a população em situação de rua. E também uma coisa legal, que essa parte eu fiz, a gente pegou as rotas que essa ONG realiza, Rota Tatuapé, que é um bairro aqui de São Paulo, que aí eles vão passando por uma determinada rota e vão entregando comida, leite quente, se tiver frio, mantinhas, roupa, tudo de auxílio. E aí eles têm várias rotas que eles fazem para ajudar essa população. Então, eu mapeei essas rotas e aí eu vi as principais UPAs, UBSs, hospitais e CAPs que estão nessas rotas. Indo procurar cada um desses serviços, a gente também listou os principais telefones para ligar e quando ligar. E também a gente procurou leis e portarias que protegem a população de rua para o voluntário se munir dessa informação. Então, por exemplo, é obrigação do sistema de saúde atender a população em situação de rua, tem uma portaria específica para isso. Foi esse o nosso projeto de extensão. Eu me envolvi muito com ele, eu, assim, fiz o máximo que eu pude e fiquei muito feliz com o resultado. E aí depois, né, no fim que a gente concluiu o projeto certinho, né, o dia da apresentação,
E aí a gente teve que apresentar para uma banca avaliadora, que iria avaliar cada um desses projetos, então a gente mostrou uma apresentaçãozinha ali, com as fotos, o intuito do projeto, para ser avaliado, e deu tudo certo, todo mundo gostou. Ufa, eu falei das matérias, hein? Agora eu vou falar um pouquinho das atividades extracurriculares que eu levei ao longo desse semestre. A primeira coisa que eu me envolvi foi na monitoria, eu acho muito importante monitoria. Eu pretendo fazer ao longo de todo o curso pelo menos uma monitoria por semestre. E a que eu acabei fazendo foi a monitoria de morfologia. De início, eu confesso que eu queria fazer a monitoria de células e genes, só que tinha que enviar um formulário para a professora com uma carta falando porque eu queria a monitoria. Só que eu acabei não enviando o formulário. E aí, minha inscrição não foi, né? E eu não consegui participar da monitoria de células e genes 1, né? Mas tudo bem, no fim eu gostei bastante da monitoria de morfologia. A gente preparava simulados para as provas práticas, né, de peças. A gente fazia slides com revisão, com perguntas, para, né, a turma 17, eu sou turma 16, conseguirem estudar para as provas. Outra coisa que eu fiz parte foi do simpósio de dermatologia. Eu até cheguei a postar no Instagram, no TikTok. Se você não me segue nas minhas outras redes sociais, vai lá seguir também, que eu posto bastante coisa. E tem vlog também do simpósio de dermatologia. E aí eu me envolvi na organização, eu fiquei na parte do marketing. E por quê, né? Eu gosto muito de dermatologia, eu acho que é uma área que tem potencial para eu seguir. Confesso que tem muitas áreas que tem potencial para eu seguir, e aí eu sempre fico na dúvida, mas eu gosto muito de dermatologia. Eu acompanhei esse semestre também uma cirurgia de dermatologia e eu amei, foi um dia lindo. Então, eu me senti envolvida com dermatologia e resolvi fazer parte desse simpósio, até com uma forma de eu me aproximar mais ainda dessa futura residência, talvez. E que investi bastante tempo nisso, então a gente fez postagens, textos, imagens, edições, fez bastante coisa para formar toda a identidade visual do simpósio, que é completamente acadêmico, são só os alunos que organizam. E no fim deu tudo certo, mas foi bastante correria. Enfim, mais uma atividade extracurricular que eu me envolvi foi uma potencial iniciação científica. E por que eu falo potencial? Porque eu ainda não cheguei a ter um projeto meu da iniciação científica. Essa, né, que eu corri atrás foi sobre epidermólise bulhosa, que é uma doença genética e dermatológica, que foram as minhas duas paixões do semestre. E aí eu acompanhei os pesquisadores nas experiências, no dia a dia ali no laboratório. Então eu fiz alguns treinamentos ao longo desse semestre para eu, enfim, sentindo confiança, pensar num projeto aí futuro. Eu ainda não sei se esse semestre eu vou conseguir, vou ver como vão sair as coisas, porque eu acho muito importante falar aqui que a prioridade, minha prioridade, pelo menos, sempre vai ser a faculdade. Então, a partir do momento que eu colocar coisas que podem me prejudicar na faculdade, no meu aprendizado nas aulas, eu não vou colocar. Como eu estudei ao longo desse semestre? Bom, eu me senti muito mais madura e com mais autoconhecimento do que o primeiro semestre. Então, eu já sabia mais ou menos o que funcionava e o que não funcionava para cada matéria. Mas, em geral, eu digo que eu estudei por flashcards no Anki. Então, toda matéria, acho que não teve nenhuma matéria que eu não cheguei a fazer flashcards. Então, eu assisti a aula, a maior concentração possível. Para mim, o estudo começa na aula, anotava direitinho a aula, depois chegava depois da aula, né? Fazia alguns flashcards do que eu achava importante para ir revisando ao longo do semestre. E sempre fazendo as leituras prévias também. Por quê? O método da minha faculdade é a TBL, então antes de toda a aula vai ter uma leitura prévia. Então já não basta a aula mais estudo depois da aula, tem que estudar antes da aula, porque o professor chega com a consciência de que você já fez a leitura prévia. E às vezes, se você não faz a leitura prévia, você não consegue acompanhar a aula. Então eu tentava sempre fazer assim, fazia a leitura prévia,
Tinha as vezes que eu não conseguia fazer, não conseguia encaixar na rotina pra fazer. E, assim, a gente faz o que a gente pode, né? E aí, na maioria das vezes, fazia leitura prévia, estudava um pouco ali a leitura prévia, prestava o máximo de atenção possível na aula, e depois dava alguma revisada e fazia flashcards. Aí, na véspera da prova, eu fazia, né? Na véspera ou uma semana antes da prova, mais ou menos assim, eu refazia os flashcards que eu já tinha feito e fazia mais alguns, se eu sentia necessidade, e estudando por aí. E também provas antigas de outras turmas. Os professores da minha faculdade não repetem provas antigas, mas eu acho importante fazer até para entender como o professor cobra aquele assunto, porque às vezes você tá indo por um lado super diferente do que ele realmente vai cobrar. Então, eu via isso como um guia para conseguir estudar para as provas. E eu acho que estudar por perguntas e por flashcards não tem coisa melhor. Então, deu certo, é um jeito que eu recomendo. E o estudo ativo, para mim, sempre vai ser o melhor. Ai, qual que é o melhor estudo? O ativo. Ai, mas de que jeito? Flashcards ou perguntas? Aí é com você. Coisa que eu fazia muito para fazer flashcards, eu colocava o slide do professor no chat GPT e falava, faça 20 perguntas ou 30 perguntas da aula. E aí ele me fazia, assim, várias perguntas e eu ia montando flashcards em cima das perguntas do chat. Eu acho que é um jeito também de fazer pergunta, mas você se exercitar para pensar numa pergunta e uma resposta é uma forma também legal de estudar. Mas em dias muito corridos, eu acho que vale a pena ter o auxílio do chat. Agora no fim do vídeo, falei, hein, gente, nesse vídeo. Se ficou muito denso, vocês me falam que aí no avaliando semestre do semestre que vem eu falo um pouquinho menos. Mas eu tinha muita coisa pra falar. Tá bom. Então agora vamos falar da minha vida pessoal. E o que mudou, se teve alguma atualização, como eu consegui encaixar a minha vida pessoal ao longo desse semestre. Bom, tivemos muitas atualizações em relação ao vídeo passado, em relação ao semestre passado, no caso. Eu comecei a encaixar muito mais momentos pessoais na minha rotina. Isso me exigiu muito esforço, porque eu comecei a correr, faz exatos 6 meses que eu comecei a correr, e eu me apaixonei pela corrida, então foi uma necessidade para mim encaixar a corrida na minha rotina. Então eu corria 3 vezes por semana, normalmente de terça a quinta e de fim de semana. E quando sobrava algum tempo, eu ia pra academia que a gente tem lá perto da faculdade, que é o SEB, pra fazer exercícios de musculação. E isso mudou minha vida. Eu sou 1000% mais feliz. Eu não sabia que eu deveria ter começado a correr até eu começar a correr. Então, essa virou uma paixão que eu não pretendo tirar da minha rotina de forma alguma. E isso tem me ajudado muito, tanto no meu foco, como na minha concentração, como na minha alegria, como na minha vontade de viver, como tudo, corrida tem sido muito pra mim. Então, eu me vi na obrigação de começar a planejar mais ainda a minha rotina. Então, eu planejava no meu Notion o meu dia inteiro e eu tinha que seguir tudo à risca pra dar tempo de estudar, de correr, de assistir a aula, de fazer tudo que eu precisava. Esse semestre, acho que como vocês puderam perceber, foi um semestre muito duro pra mim. As matérias eram muito ásperas e nos momentos de corrida era que eu conseguia ter conforto, desligar um pouquinho a minha cabecinha da ansiedade das provas, dos TBLs, porque a gente teve TBL e prova praticamente toda semana. Acho que teve 3 semanas no máximo que a gente não tinha nem TBL nem prova. Então, vocês imaginam como eu teria ficado se eu não conseguisse cuidar da minha saúde mental correndo. Além disso, também, eu tive que encaixar na minha rotina as minhas redes sociais. Então, eu comecei a ser mais ativa esse semestre, como vocês puderam ver ao longo aí do semestre, teve muito Medvlog aqui nesse canal. Então eu tinha que separar um tempo para gravar os Medvlogs, para editar os Medvlogs, para postar também nas minhas outras redes sociais, no meu Insta, no meu TikTok. Então teve essa separação de tempo específico para cá e para as minhas redes sociais. Então foi uma coisa que eu tive que adaptar também, que semestre passado era um pouquinho menos ativo, eu postava um pouquinho menos, mas esse semestre aí teve chuva de conteúdo. Então, como eu falei, organização, Notion, muito importante para eu conseguir administrar a minha vida pessoal, a minha corrida
vocês aqui, né, no meu canal, nas minhas redes sociais, e também as minhas amizades, o meu namorado, estar com os meus pais, descansar. Então, tudo isso foi muito importante pra mim. Também separar um tempo pra estar com quem você ama foi essencial pra mim. Então, a chave de tudo para conciliar a vida pessoal, vida acadêmica é literalmente se planejar. Então eu tive que me planejar muito esse semestre e encaixar direitinho os horários. No semestre que vem vão mudar todos os horários, vão começar todas as matérias de novo, novas matérias vão entrar. Vou colocar aqui uma palhinha para vocês da grade do próximo semestre, que eu estou ansiosa para compartilhar com vocês meu dia a dia, tanto aqui no canal, tanto nas minhas outras redes sociais. Então, vem comigo nesse próximo ano de medicina. Espero ter vocês comigo e aqui no canal também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum elogio. Não esquece de registrar aqui. Beijo!